Querem atividades para fazer com seus pequenos, tanto em casa como na escola, acesse o link que estará aqui na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar atividades muito legais por um precinho bem acessível, hein? Então, vai lá! Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje a nossa aula é sobre ciências e o tema é a parte das plantas. Você sabe quantas partes tem uma planta? E qual é a função de cada uma? Você sabe o que é fotossíntese? Que tal descobrirmos sobre isso e muito mais agora? Vamos então a mais uma aula! Na aula de hoje, nós iremos continuar o assunto de ciência sobre as plantas. E hoje nós veremos as partes das plantas. Então, prestem bastante atenção, hein? Como eu expliquei na aula passada sobre as plantas, nós vimos que elas são seres vivos. E como todo ser vivo, elas possuem um ciclo de vida. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas elas também possuem partes e cada parte ajuda no desenvolvimento da planta. As partes da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, vamos conhecer agora cada uma delas? Então, vamos lá. Raiz. A raiz é a base que segura a planta no solo e é responsável por sugar os nutrientes e a água dele. É igual quando você toma algum líquido pelo canudo. Para beber pelo canudo, você precisa sugar o líquido e é exatamente isso que a raiz faz. Você sabia que existem raízes comestíveis? Isso mesmo! A cenoura, a beterraba e a macaxeira são exemplos de raízes. Caule. O caule deixa a planta em pé e distribui por toda a planta os nutrientes que a raiz sugou. Também conhecido como tronco, o caule possui formatos diferentes. Nem todos os caules são iguais. E é do tronco de muitas árvores que são feitos os móveis, lápis e outros materiais de madeira. Muitos caules são comestíveis, como aspargo, palmito e alho-poró. Vamos falar agora sobre a folha e um processo que ocorre chamado fotossíntese. Então, preste bastante atenção nessa parte, hein? A folha é como se fosse o pulmão das plantas. Ela é a responsável pela respiração das plantas. Sua função é transformar a luz do sol em energia. As plantas, como todos os seres vivos, necessitam de energia para se desenvolver. E toda essa energia é conseguida através de um processo que é chamado de fotossíntese. Você já percebeu que a maioria das plantas possui folhas verdes, não é verdade? Isso é porque as plantas possuem uma substância chamada de clorofila. É como se fosse uma tinta verde por toda a folhagem. Quando a luz do sol bate nas folhas em que a água já foi conduzida até elas pela raiz e o caule, as folhas absorvem, ou seja, elas sugam um gás que já está presente no ar, chamado de gás carbônico. Sabe quando respiramos? Então, nós sugamos oxigênio, que é um gás respirável, mas liberamos no ar gás carbônico, que não é um gás respirável. O gás carbônico, junto com a água, a luz do sol e a clorofila na folha, começam a formar o alimento da planta, que se chama glicose. E nessa formação, outro gás é solto no ar, o oxigênio, o gás que respiramos. Uau! Olha como as plantas são importantes. Elas ajudam a manter o ar limpo para que possamos respirar sem problemas.
Mas é importante saberem que as plantas também respiram e precisam do oxigênio. E aí, conseguiu entender como é a fotossíntese? Muito bacana, não é? Muitas folhas fazem parte da nossa alimentação, como couve, alface e hortelã. Flor. A flor tem uma função muito importante também. É dela que se formam os frutos e as sementes. Muitas flores são coloridas e cheirosas, além de deliciosas. Isso mesmo, muitas flores nós podemos comer, como a couve-flor e o brócolis. Fruto. O fruto é responsável por armazenar as sementes, além de serem, em sua maioria, alimentos saudáveis e nutritivos. Um exemplo de fruto é o tomate. Semente. As sementes são pequenas e ficam dentro do fruto. Sua função é dar origem a outras plantas. Exemplos de sementes temos as sementes de tomate e o milho. Conseguiu perceber como as plantas são importantes? Agora, vamos a uma curiosidade? Você sabia que a maior parte do oxigênio do nosso planeta é liberado pelas algas marinhas? Isso mesmo! Elas produzem mais oxigênio na fotossíntese do que são capazes de respirar, o que contribui e muito para a nossa respiração e dos demais seres vivos. Isso não é fantástico? Agora, que tal brincarmos de adivinhação? Fica atento, hein? Quero ver se vocês acertam tudo. Então, vamos começar. Sou geralmente bonita e cheirosa. É através de mim que nascem os frutos e as sementes. Quem sou eu? Se você falou flor, muito bem, acertou! Sou capaz de fazer surgir novas plantas e sou protegida pelo fruto. Quem sou eu? Se você falou semente, parabéns, acertou! Sou capaz de fixar a planta no solo e retiro dele todos os nutrientes que a planta precisa para produzir seu alimento. Quem sou eu? Se você falou raiz, muito bem, acertou! Sou capaz de sustentar a planta, mantendo ela em pé, e distribuo os nutrientes do solo por toda a planta. Quem sou eu? Se você respondeu caule ou tronco, muito bem, acertou! Sou responsável por absorver a luz do sol e assim a planta realizar a fotossíntese. Quem sou eu? Se você falou a folha, muito bem, acertou! Sou capaz de proteger as sementes para que um dia elas possam dar origem a novas plantas. Quem sou eu? Se você falou fruto, muito bem, acertou! Viu? É muito importante nós sabermos um pouco mais sobre as plantas e sua grande importância em nossas vidas. Vamos agora à nossa revisão? Na aula de hoje, nós falamos sobre as partes das plantas, que são a raiz, caule, folha, flores, fruto e semente. Também vimos a importância de cada uma. A raiz fixa a planta e suga os nutrientes do solo. O caule mantém a planta em pé e transporta os nutrientes sugados pela raiz por toda a planta.
A folha é a responsável pela respiração da flor e ajuda na fotossíntese, que é o processo da fabricação do alimento da planta. A flor é responsável pelo surgimento de frutos e sementes. O fruto tem a função de guardar as sementes, e a semente tem a função de fazer surgir novas plantas. Fascinante esse mundo das plantas, não é verdade? Por isso nós devemos cuidar muito bem delas, hein? Deixa aí o seu gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda muito no meu trabalho. Abraço afetuoso em todos vocês e até a próxima aula!